Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que o Centro de Estudos Superiores de Tabatinga, da Universidade do Estado do Amazonas, por meio do apoio da FAPEAM, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, sente-se honrada em realizar o segundo workshop do Parque Científico e Tecnológico do Alto Solimões, que tem como objetivo o diálogo e a construção de redes entre instituições do poder público, a livre iniciativa, organizações da sociedade civil, instituições de ciência, tecnologia e inovação, bem como agências de fomento. A primeira edição do workshop, em 2022, teve como objetivo iniciar a articulação entre partes interessadas para a construção das diretrizes e bases teórico-metodológicas e alinhamento de expectativas para a consolidação do Pactas como ambiente de inovação de referência na Tríplice Fronteira. O evento é uma iniciativa do projeto de implantação do Parque Científico e Tecnológico do Alto Solimões, Pactas, do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, em parceria com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e do Núcleo de Estudos Socioambientais da Amazônia, NESAM. Gostaríamos de agradecer o apoio das instituições parceiras e colaboradoras, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Núcleo de Integração de Faixa de Fronteira, NIFAM, Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Prefeitura Municipal de Tabatinga, Prefeitura Municipal de Benjamin Constant, Prefeitura Municipal de Atalaia do Norte, Distrito Sanitário Especial Indígena, Fundação Estadual do Índio, Fundação Estadual dos Povos Indígenas, Instituto de Pesquisa Científica da Amazônia, Universidade do Estado do Amazonas, UEA-CSTB, Instituto de Natureza e Cultura, INC-UFAM, Universidade Federal do Amazonas, UFAM, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM, Cooperativa Agropecuária dos Pescadores da Mesorregião do Amazonas, COPEIXE, Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de Benjamin Constant, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, IDAM, Composta Belém, Parque Guamá, Universidade Internacional da Flórida, Plataforma Parceiros pela Amazônia, Agência de Inovação da UEA, Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, Dr. Guaraná, Rede de Inovação e Empreendedorismo da Amazônia, RAMI, Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, CIAMA, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, e Associação das Mulheres Artesãs Indígenas do Vale do Javari. Queremos destacar a presença dos nossos alunos, professores, coordenadores e demais autoridades. Destacamos o trabalho realizado por todos que compõem o grupo de trabalho do Pactas. Sejam todos bem-vindos. Convidamos para compor a mesa de abertura o senhor Edilson de Carvalho, diretor do Centro de Estudos Superiores de Tabatinga, da Universidade do Estado do Amazonas, representando o reitor. A senhora Maria Francisca Moraes, pró-reitora de extensão do Instituto Federal do Amazonas, IFAM, representando o reitor. O senhor Antônio Wagner Olavo, coordenador acadêmico do Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas. O professor Nicolas Neves, diretor do IFAM. O senhor Vitarque Lucas Paz Coelho, representando o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional. A senhora Vanderleia Oliveira, do SEBRAE Amazonas. A senhora Jane Moura, superintendente executiva do RAMI. O senhor Guilherme Villagem,
representante do Unifam. E o senhor Sinésio Trovão, da Fundação Estadual dos Povos Indígenas. Convidamos todos os presentes a ficarem de pé para entoar o hino nacional brasileiro. Conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, luminoso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde muro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convidamos os membros da mesa a fazer o uso da palavra. Destacamos que a fala será de 5 minutos. Bom dia a todos os presentes. Sejam muito bem-vindos ao Centro de Estudos Superiores de Tabatinga, que é um campus da Universidade do Estado do Amazonas. Eu falo em nome do magnífico reitor da universidade, professor Dr. André Zogaíbe, e dou as minhas boas-vindas para todos vocês. Parabenizo de antemão a professora Tassiana e o professor Pedro Raposo, que são os coordenadores do evento, né? É a segunda edição do Workshop Internacional do Parque Científico e Tecnológico do Alto Solimões, que a gente chama de PACTAS. E como o primeiro, que foi ano passado, aconteceu na UFAM de Benjamin Constant, né, no Instituto de Natureza e Cultura. Ele já foi um evento bem grande, esse não está sendo diferente. A gente está contando aí com 15 instituições envolvidas, né, no
no evento. Tem mais de 60 palestrantes e convidados participando do evento, com o tema, né, etnossaberes e sociobioeconomia nas fronteiras amazônicas. Né? Aqui a gente tem a Amazônia no Brasil, a Amazônia na Colômbia e a Amazônia peruana também, então por isso que a gente chama de Amazônias, né? São 3 Amazônias. E, como sempre, né, a proposta do evento é promover esse diálogo aí entre pesquisadores, entre instituições, né, sempre visando a melhoria aqui da região, visando o avanço da nossa região. É por isso que, em geral, sempre são convidadas pessoas que já têm um know-how, né, nessas linhas, para conversar um pouco com a gente sobre a experiência que ela já tem. Dou como exemplo o Rodrigo, aí, que está representando o Parque Guamá, vai conversar com a gente sobre o know-how que ele já tem, né, a experiência que eles têm. Então, é isso. Um evento como esse é importantíssimo para a nossa região. Né? É um movimento, como eu estava falando, né, que não começou hoje, é um movimento que já tem alguns anos. Né? Eu costumo dizer que ele é encabeçado aí pela professora Tassiana, então obrigado, Tassiana, pelo esforço. Eu sei que não é uma tarefa tão simples, e nem um pouco fácil, mas ela vem se esforçando aí nos últimos anos, e hoje a gente chega no 2º workshop internacional do Pactas, com esse tamanho que tem. E parabéns, Tassiana, por todo o esforço teu, do Pedro, do Nezan como um todo, né, dos membros. E é isso, espero que a semana seja bem proveitosa para todos nós, que a gente possa dialogar bastante, né, conversar entre instituições, aprender um com o outro, e que a gente saia daqui fortalecido, principalmente as pessoas aqui que vivem na região, que todos nós possamos aprender muito com o evento. Obrigado a todos e novamente bem-vindos. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu estou encaminhando para vocês um abraço do professor Jaime, nosso reitor, que gostaria muito de estar aqui nesse momento tão importante, né, nessa integração de instituições, mas ele teve outras demandas. Estar aqui nesse momento, no 2º workshop internacional, que é o Pactas, é um momento muito significativo. Para mim, pensionista, né, e representando o magnífico reitor, e essa importância ela se dá até pelo título da própria temática, né? Etnossaberes e sociobioeconomia nas Amazônias, né? Aqui a gente vai discutir o dialogismo da pluralidade e especificidade dessas Amazônias. Então, isso é algo muito importante. Então, discutir essa pluralidade de saberes diferenciados que respeitam os povos amazônicos originários é essencial para o desenvolvimento de ações, né, que essa proposta, esse projeto apresenta com tanto sucesso. Então, eu gostaria de agradecer muito a organização do evento por poder estar aqui representando o Instituto Federal do Amazonas e se fazer representada aqui também pelo nosso diretor-geral, professor Nicolas, que trabalha, né, com ações de integração. E aqui eu estou vendo uma coisa bem interessante. Eu estou no serviço público há muitos anos, há quase, exatamente 39 anos de serviço público. Eu comecei cedo, né? Então, durante esses 39 anos, só alguns poucos anos, eu estou vendo, né, que a integração entre as instituições de ensino superior, que antes ficava cada um na sua caixinha, hoje esse diálogo ele é extremamente importante para o desenvolvimento da nossa região. Então, eu fico muito feliz de poder estar em um evento em que o dialogismo com instituições da nossa região, com instituições internacionais e com outros órgãos, né, institucionais, é uma integração extremamente importante e vai nos possibilitar realmente um encaminhamento no final desse evento extremamente propositivo. Então, desejo a todos nós um bom evento, discussões profícuas,
e que nós possamos sair daqui revitalizados, energizados, né? E para fechar, muito obrigada ao colega aqui da UEA, né? Onde nós tivemos alguns contatos. Então, muito obrigada por esse momento e por eu poder estar aqui e poder dizer, eu participei desse momento, eu fiz parte desse momento. Obrigada a todos e todas. Bom dia. Está fraco, professora. Vou fazer barulho. Bom dia. Agora sim, melhorou, né? Eu cumprimento a mesa, tá? Em nome do professor Edilson, um grande parceiro, né, das nossas instituições. Sou o professor Antônio Wagner, estou representando a professora Marinete Mota, né, neste evento. Nós somos do Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas, em Benjamin Constant, né? Agradeço o público presente, né, por esse momento, cumprimento o público presente, professora Líbia, né, professora Simone, professora Tassiana, que é a nossa anfitriã, né, desse evento muito importante para o Alto Solimões. Parabenizo a professora Tassiana e o professor Pedro Raposo pela construção desse evento, pela construção do Pactas, né? E o Pactas, ele é uma semente de inovação plantada aqui no Alto Solimões, né, gente? Então, assim, trabalha com inovação, com empreendedorismo, fortalecimento das nossas pesquisas aqui na região. Então, parabenizo essa força-tarefa, professora, que a senhora faz em nossa região, junto com o professor Pedro Raposo. Falar de inovação e empreendedorismo, né, é falar de muitas ações que a gente precisa desenvolver ainda na nossa região. A gente tem muitas pessoas que buscam desenvolver seus negócios, contudo, com pouco apoio, né? E esses momentos que a gente está tendo agora são importantes para a gente discutir também esses apoios, discutir ideias, né? E a gente tem feito muita parceria nesse sentido, né? De discutir apoio e solucionar os nossos problemas, que é da onde vem a questão da inovação, né? Então, sempre com o Nicolas, né, com o Edilson, a gente está constantemente sentando para ver possibilidades, né? Como uma delas, no contexto agora da estiagem, né, graças aos nossos irmãos aqui, Nicolas, né, representando o IFAM e o Edilson representando a UEA, a gente conseguiu fazer com que os alunos que estudam nas instituições de Benjamin Constant, né, no caso o INC, pudessem assistir suas aulas tanto aqui na UEA quanto no IFAM, e os alunos deles também podem assistir, né, suas aulas no INC UFAM. Então, é uma forma de a gente trabalhar essa integração também e se ajudar. Além disso, também revela essa parceria por meio desses momentos que a gente está vivendo agora, né, como o segundo workshop promovido pelo Pactas, né? Então, o Alto Solimões ele se torna cada vez mais inovador, né, cada vez mais empreendedor por meio dessas iniciativas. Parabenizo mais uma vez a organização do evento, ao grupo de pesquisa NESAM, e estamos à disposição. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Tarque Coelho, eu sou público do Ministério do Planejamento, estou cedido ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, na Federação Geral de Gestão do Território, atuo nessa área de desenvolvimento regional há 20 anos, né, apesar também de comecei cedo também. Esse projeto, né, a ideação desse projeto do Parque Científico Tecnológico do Alto Solimões começou em 2020, é uma missão técnica aqui promovida pela SEDECT, né, parceria com integração. A primeira questão foi pensar, né, o que poderia ser feito aqui, nessa região do Alto Solimões, na Tríplice Fronteira, para gerar o desenvolvimento regional. Né? O que é que eu disse? É a inovação, produzir novos. Então, a inovação que envolve desenvolver novos produtos, novos serviços, com isso trazer investimento em novas empresas, né, novas oportunidades de negócio, e com isso gerar emprego, renda, movimentar, né, a economia, a sociedade, isso que é o desenvolvimento. Aqui nessa região, né, nos anos 2000 até 2010, digamos, houve um programa do Ministério da Integração chamado Mesorregiões. Aqui era a Mesorregião do Alto Solimões, e foi feito um projeto, né, na área de pescado que não funcionou.
né? A gente até hoje tem uma estrutura, né, aqui no município de Benjamin Constant e em vários municípios da região, flutuantes, investimentos da ordem de 10 milhões de reais, valores dos anos 2000. Isso atualizado pode chegar talvez a 100 milhões de reais. Mas não funcionou, né? Os prédios não foram usados, os equipamentos não foram usados, tudo praticamente se perdeu. E a avaliação que a gente tem disso, né, foi que o grau de maturidade da comunidade de pescadores aqui não permitiu uma apropriação desses equipamentos, né, que permitisse sua utilização empresarial, contribuísse, né, para o fortalecimento dessa cadeia produtiva no território. Nessa segunda vinda nossa, né, com o Parque Tecnológico, a gente não podemos errar de novo, né? A gente tem que acertar, né, dessa vez. Para vocês terem ideia, né, esse tipo de iniciativa chamado Parque Científico Tecnológico, o Ministério da Ciência e Tecnologia mapeou cerca de 100 projetos dessa natureza em 2020, e desses 100 projetos, somente 10 eram funcionais, né, inclusive aqui o PCT Guamá do Pará. Então, o que isso quer dizer? O desafio já é grande, né? Você estabelecer uma infraestrutura, né, voltada ao desenvolvimento de novos negócios, novos produtos, né, voltada para o desenvolvimento de inovações. Assim, a taxa de sucesso desse tipo de empreendimento é muito baixa, né, na faixa de 10%. E se considerarmos as dificuldades aqui da região amazônica, né, de infraestrutura, de conectividade, de distância de mercados consumidores, de acesso à mão de obra qualificada, é provável que esse desafio seja ainda maior. Então, nesse sentido, é importante esse tipo de ação, né, que a UFAM está fazendo, a promoção de mais um workshop, né, com a atração de tantos parceiros. Mas, assim, é importante também que o parque, né, comece a apresentar resultados. Né, resultados no sentido de empresas sendo estabelecidas aqui da região, né, de empregar o jovem aqui da região, de trazer investidores. Nesse sentido, né, a gente está com bastante expectativa com a cooperação com o PCT Guamá, o Parque Científico Tecnológico Guamá, que já é uma realidade aqui na Amazônia, né, no município de Belém, que o diretor-presidente, nas duas ocasiões do workshop, veio aqui, está aqui agora, né, o doutor Rodrigo Kids, tem interesse, né, em expandir essa parceria, inclusive está trazendo a colega Samantha, né, de uma startup, né, startup é uma empresa de base tecnológica, são essas startups que são os principais veículos, né, de produção de inovação, novos serviços, produtos no contexto dos parques tecnológicos. Então, eu esqueci o nome da startup da Samantha, né, mas Composta Belém. A primeira vez que eu vim aqui, né, em Tabatinga, me chamou a atenção a quantidade de resíduo que tem aqui na região, que pode ser negócio. Então, a Samantha pode nos ajudar, aqui ajudar o território, a transformar essa situação do resíduo numa oportunidade de negócio. Já estão fazendo casas populares em Belém com resíduo de plástico, estão fazendo tijolos para construção civil, estão fazendo compostagem para fertilizantes, né, com resíduo orgânico. Então, tudo isso já pode ser transformado em negócio aqui na região, né, numa startup ou vinculada, né, à unidade lá de Belém, uma nova unidade aqui. Mas, assim, outra coisa que é importante, que a gente precisa da universidade, é de promover o empreendedorismo entre os jovens. Né? Da última vez que eu vim aqui, no ano passado, eu teve uma oportunidade que eu falei que esse parque é dos jovens, que tem que ter as startups, as empresas de jovens aqui funcionando. Muitos jovens não gostaram e saíram depois da minha fala. Eu fiquei até impressionado, né, porque elas depois me explicaram que o jovem aqui não se sente participante e capaz de ser protagonista de uma empresa de base tecnológica. Para isso poderia ser até uma espécie de insulto. Então a gente não pode viver dessa forma. A gente precisa, né, eu acho que não existe ainda um programa de educação empreendedora na UFAM, aqui na região. A gente precisa, desde o começo, né, da entrada do jovem na universidade, esse impulso ao pensamento empreendedor, ao desenvolvimento de projetos. E outra coisa que a gente precisa ter aqui no território, que o Ministério está à disposição para ajudar no que for possível, é um curso de tecnologia, né, voltado para uma formação de jovens capazes de compreender, né, e dar suporte à tecnologia de conectividade. Assim, embora a Starlink, né, tenha ajudado bastante aqui, ainda não é o ideal o serviço. Sem conectividade, pessoal, não vai ter muita chance de atrair empresas. A estrutura física é mais difícil, a gente sabe, mais complexa, né? Mas a estrutura de dados, de conectividade é mais fácil de avançar. Então, a gente precisa, de forma assim, inexorável, inevitável, ter aqui na região um curso de formação em TI, né? Não sei se pelo UFAM pode ser mais difícil, pelo IFAM pode ser mais fácil.
mas é preciso formar o jovem aqui para compreender essa tecnologia de conectividade, dar suporte e aperfeiçoar esse sistema aqui na região. Bom, temos a possibilidade de trabalhar com a bioeconomia também. A professora Tassiana trouxe de forma competente aqui um especialista de porte internacional, para trabalhar alternativas de bioeconomia. Tá? Então, esses 3 setores, conectividade, reciclagem, e bioeconomia, podem ser os primeiros setores interessantes aqui para investimento, de modo que ano que vem a gente já consiga ter empresas operando no parque. Então é isso, Obrigado, bom dia, boa semana de trabalho a todos. Bom dia a todos, primeiramente, a mesa. Eu me chamo Sinésio Ticuna, Sinésio Truvão, atualmente representante dos povos indígenas do Governo do Estado, Fundação Estadual dos Povos Indígenas. Como representante dos povos indígenas, realmente esse espaço é muito importante, principalmente para os povos indígenas aqui da fronteira, que a gente sabemos que realmente aqui a região a gente temos parentes indígenas do Colômbia, do Brasil e do Peru. Principalmente aqui no Brasil, a produção dos povos indígenas sustentável, seja artesanato e pescado, é muito importante essa discussão. Então hoje a Fundação agradece realmente nesse sentido, esse convite para acompanhar essa discussão, que assim nós podemos fortalecer o nosso território, assim nós podemos aí caminho certo para desenvolvimento das comunidades indígenas, que seja também na educação, que seja também na infraestrutura das comunidades indígenas. Sem a participação nessa discussão dos povos indígenas também dificulta muitas vezes os territórios onde produzem, onde tem as suas produção agrícolas, onde tem seus projetos também sustentáveis. Então, para nós, como os povos indígenas, é importante essa discussão dos povos indígenas, a participação na questão de fortalecimento da agricultura familiar. Sabemos que na região aqui, nós temos áreas que têm pescado, nós temos áreas que a gente pode fortalecer a produção agrícolas, mesmo para levar no comércio. Então, hoje, o Governo do Estado, nós temos realmente essa participação com todos os povos indígenas do Estado do Amazonas, que a gente futuramente ter espaço onde a gente podemos mostrar que a produção indígena hoje precisa ser mais olhado, mais com respeito. Então, hoje nós estamos aqui também com representantes da FUNAI, de Brasília, visitando também essa região, representantes do Ministério dos Povos Indígenas. Nossa secretária está presente aqui. Tá? Então, essa participação nossa é suma importante dos órgãos do governo federal, do estadual, para que assim podemos avançar. Muito obrigado. Estamos juntos. Bom dia a todos. Me chamo Guilherme Villageni. Hoje eu respondo pela coordenação do Núcleo Estadual de Fronteira, que é um órgão vinculado à SEDEC, e aqui nesse ato eu estou representando o secretário de Estado da SEDEC, secretário Serafim Corrêa. É uma alegria para a gente ver, né, esse trabalho sendo materializado, se materializando, que é o Pactas, esse segundo workshop, tive a oportunidade de participar do primeiro. Na verdade, a SEDEC, como foi falado pelo MDR, participou, né, vem participando desde o processo, das primeiras conversas, processo de criação, posição de plano de trabalho e até essa parte mais futuramente de uma estrutura física, né, uma coisa mais concreta, né, seria o resultado final do Pactas, né? E um parque científico-tecnológico ele é importantíssimo para o desenvolvimento local, né? E nessa região fronteiriça ele acaba se tornando estratégico não só para as pessoas que vivem aqui nessa região, mas também para o país, porque aqui é um local de soberania territorial, de visão estratégica. Então, pensar no parque tecnológico, pensar num local de inovação que dialoga com as demandas locais, com as vocações produtivas locais, mas também que tem a condição de atender
a estratégia nacional de desenvolvimento que tem para essa região. E também um ambiente que possa, na prática, professora Francisca, fazer acontecer esse dialogismo que a senhora falou, de botar os ICTs daqui da região para conversar, para trabalhar junto. O PAN, IPAN, o EA, né? Então, eu desejo aos senhores assim, um bom evento. Em nome aqui nós temos representantes do governo do Estado, temos a CIAM, a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado, temos uma Fundação Estadual do Índio, temos representantes da SEDEC, né? Estamos numa instituição do governo do Estado, que é o EA também. Desejo aos senhores bom evento, estamos aqui à disposição para atender os senhores. Bom dia a todos. Eu estou representando a diretoria do SEBRAE Amazonas. No nome das nossas 3 diretoras, nós queremos expressar a nossa alegria e orgulho de estar fazendo parte desse segundo workshop do Pactas, que é a realização de muitos sonhos, né? Nós somos amazônicas, vivemos aqui, temos orgulho do que as nossas instituições fazem aqui. É verdade que, como o Tac disse, algumas coisas ainda precisam acontecer. A internet não é ótima, as grandes empresas não são instaladas aqui, mas isso não nos para. E eu quero parabenizar as instituições de ensino e pesquisa aqui, que fazem acontecer a pesquisa, que fazem acontecer o desenvolvimento regional desse território que é estratégico para o país, de verdade, né? A nossa fronteira faz com que as coisas aconteçam, que os alunos aprendam o que é ciência, o que é inovação, o que é tecnologia, apesar de todas as dificuldades. E por isso eu parabenizo com muita alegria a professora Tassiana por não desistir, por ter coragem de fazer um evento tão grandioso quanto esse, reunir pessoas tão estratégicas para que o que acontece aqui possa chegar no Brasil e, quiçá, no mundo. Esse é um mês intenso para essa região. Na semana retrasada, o SEBRAE, o Pactas e a Universidade a UFAM e a Newton Lins na semana passada, o SEBRAE realizaram um encontro de inovação e tecnologia, onde as startups locais, que não estão incubadas, mas existem, estão trabalhando, estão desenvolvendo produtos de artesanato, com tecnologia, com inovação, com desenvolvimento de produtos cosméticos a partir dos insumos amazônicos, startups de tecnologia, de acesso a desenvolvimento de software pequenos, mas que existe aqui, estão fazendo, reuniram-se em Benjamin Constant para discutir o avanço dessas e também discutir o processo de incubação que a gente está tratando, começando a tratar junto com a professora Tassiane, dessas pequenas startups, das pequenas empresas que existem aqui, que já estão trabalhando, já estão desenvolvendo, gerando renda, gerando emprego, e que precisam do apoio de quem? Nosso, das instituições. Mas elas existem e estão atuando. E nós temos muito orgulho disso, né? Semana passada aconteceu 4 dias. Essa semana, paralelo, no início da semana, nós começamos o 2º Seminário Internacional de Bioeconomia, onde nós reunimos empresários e estudantes, aqui aonde? No IFAM, bem aqui, no IFAM, para tratar de inovação, educação e desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de novas empresas, treinando, e os estudantes, enquanto nós estamos aqui, eles estão tendo uma trilha de capacitação e inovação para os desenvolvimentos de ideias que possam trazer soluções para os gargalos de bioeconomia aqui de Tabatinga, né? E a premiação acontece na sexta-feira. O ano passado, nós juntamos o FAM, o EA e IFAM, lá no IFAM, e quem ganhou foi a turma da UFAM de Benjamin Constant com uma ideia. Qual foi a ideia? Né? Um aplicativo que pudesse facilitar o acesso dos alunos aos dados da universidade, às aulas, etc. e tal. E que o professor Pedro, da UFAM, disse, nós vamos implementar. Isso é o que acontece aqui no Alto de Solimões, quando as instituições se reúnem, se ajudam, se apoiam, e o SEBRAE tem muito orgulho de fazer parte desse processo de desenvolvimento. Contem com o SEBRAE. O SEBRAE é o Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Inovação, desenvolvimento e empreendedorismo é o que nos move, né? Nós temos um tripé de execução dentro do SEBRAE.
proximidade da gestão, existe um gestor para cada projeto. Esqueci de dizer aos senhores, eu sou a gestora do programa de bioeconomia do SEBRAE, que trabalha em quase os nossos 62 municípios, desenvolvendo e mapeando o que acontece o que tem na nossa biodiversidade, como isso pode se tornar um empreendimento. Inclusive aqui em Tabatinga, Imejamin, Atalaia do Norte, o SEBRAE está presente nos 66 municípios com esse viés de empreendedorismo e inovação, né? E o programa de bioeconomia trabalha as empresas que desenvolvem produtos e serviços a partir de insumos de base florestal. E nós temos aqui alguns representantes de Manaus que vieram compartilhar como é que isso acontece, que é o caso da Elevar, que é uma empresa de fermentação, uma startup que está instalada em uma incubadora, que veio trazer uma oficina para o pessoal de fermentação daqui. Esse é o nosso trabalho. Nós mapeamos e estamos executando, a partir de 2024, o mapeamento da bioeconomia do Estado do Amazonas. E, professores, queremos fazer com os senhores. Queremos fazer com as nossas instituições que estão nos municípios, porque é vocês que conhecem a nossa realidade. Eu não me avoro a falar do quanto o Alto Solimões tem, e eu sou amazônica. Eu sei, eu respeito a presença e o trabalho que vocês executam aqui em qualquer município nosso. Por isso o SEBRAE se sente honrado de fazer parte de um evento como esse, mas principalmente de ver que de fato acontece. Não é na garganta, não é na voz. Os senhores fazem acontecer. E nós queremos estar sempre juntos. Muito obrigado, um bom evento, que Deus os abençoe. Bom dia a todos. Em nome da nossa mestra querida, professora Francisca, eu gostaria de cumprimentar toda a mesa. Eu sou professora Jane Moura, passei no concurso do IFAM, onde ajudei a implementar a incubadora chamada Haiti. E Haiti, em Tupi-Guarani, significa ninho. E que depois que eu passei no concurso da UFAM, a professora Gorete tocou brilhantemente. Haiti chegou a ser referência nacional como incubadora. As nossas incubadoras, 90% estão no ambiente acadêmico. E a nossa Haiti chegou a ser referência nacional. Nós também temos uma FAP, que também foi referência nacional para os outros estados, que implantou o programa Pró-Incubadoras. E não é um projeto, é um programa. Portanto, mesmo que mudem os governos, o programa de apoio à formação de incubadoras continua, e mais ainda nos municípios. Então, nós temos incubadora na UEA, no INPA, no Mamirauá, que é ligada ao MCTI, a nossa querida Haiti, que é a minha incubadora de coração, porque foi uma das 10 que eu ajudei a implantar. E a da UEA também. Nós temos o privilégio, na incubadora da UEA, de ter sido implantada pelo professor Vladimir e professor Sálvio, que são facilitadores de um programa de empreendedorismo da ONU, que é o Empretec. O SEBRAE é o parceiro de todas as incubadoras do Brasil. Nós temos uma rede nacional chamada Amprotec. Essa rede nunca esteve presente no Amazonas, mas nós temos a RAME, que foi fundada em Belém e que está aqui trabalhando. Nós temos a primeira incubadora de economia criativa indígena implantada na UFAM de Parintins, com o apoio do Ministério da Cultura. Então, o empreendedorismo é fortalecido na região norte por meio das nossas instituições acadêmicas, onde nós estamos presentes enquanto rede. Esse ano, inclusive, temos eleição na Amprotec, espero que isso mude e o Norte e o Nordeste seja visto, porque nós não somos patinhos feios, nós somos cisnes. Eu sempre digo isso. Então, o empreendedorismo da economia, da criatividade, da sociodiversidade acontece sim. Nós temos na incubadora da UFAM, uma incubadora, claro, de base tecnológica, que é o CDTEC, mas nós temos incubadas da área de biotecnologia, da qual o professor Espartaco orienta todos os nossos empreendedores. E não é fácil transformar, nós sabemos disso, um pesquisador, um doutor pesquisador, em empreendedor. Mas nós temos feito isso, não é, professor Espartaco? Com a sua ajuda e a qual nós somos eternamente gratos. E com os nossos parceiros. O SEBRAE, como a Vanderleia disse, é o parceiro dos brasileiros, né? E das pequenas empresas. Então, nós temos o mesmo foco de cliente. As incubadoras atendem
os que estão começando, as startups e o Sebrae também. E nós ajudamos a fortalecer juntos. Então, nós temos aqui, como eu referenciei, né, nós temos a Haiti, que foi referência nacional com a professora Goretti. Nós temos a UEA, que é a maior universidade multicamp do país, e que tem, né, os professores facilitadores, gestores da incubadora, agora não é mais o professor Salvo, o professor Aline, mas que tem uma metodologia sistêmica que a professora Goretti compartilhou com o professor Salvio. Pela UFAM, nós temos a incubadora que é de Parintins, de economia criativa, a única do país, que é economia criativa indígena. Temos o CDTEC, temos a incubadora de bioeconomia, que o professor Espartaco e o professor Luiz nos orientam, né? Nós temos também incubadora de base sistêmica no IMPA, na UBRA, na Newton Lins. Ou seja, como eu disse, 90% das nossas incubadoras estão no ambiente acadêmico e é muito legal formar aluno empreendedor. E essa semana, eu estou aqui de gaiata, mas eu devia estar lá no IFAM. Como a Vanderleia disse, estou ministrando a parte de empreendedorismo inovador. Comecei ontem com modelagem de negócios, hoje nós vamos fazer pitch deck e depois eu vou ensinar para ele a pivotagem para poder atender demanda de mercado. Então, na minha época, eu também comecei cedo, professora Francisca. Além do mestrado, doutorado e tudo mais, a minha maior titulação é ser avó. Então, assim, na minha época, eu não tinha a formação empreendedora. Quem me dera que eu tivesse uma incubadora na minha academia. E eu fiz psicologia na UFPA e administração aqui no Amazonas. Então, assim, mas hoje nossos alunos têm, eles podem procurar a incubadora, eles podem, está acontecendo agora o Fortec, lá no Mato Grosso. Eles podem procurar o NIT, eles podem procurar a empresa Júnior e as incubadoras, né? E até agora um parque tecnológico na UFAM. Nós implantamos um de tecnologia social, mas agora o Pactas é nosso principal parceiro. E com a Ciama, com a UFAM e como a professora Francisca disse, essa união vai fazer com que os nossos pesquisadores, alunos queridos, se transformem em empreendedores. Muito obrigada, bom dia. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a nossa tão briosa mesa aqui, o nome do nosso anfitrião, que está nos recebendo muito carinhosamente aqui, professor Edilson, e também a professora Francisca, que está representando nosso magnífico reitor, professor Jaime Cavalcante Alves, também meu amigo e parceiro Wagner, que está representando também nosso querido reitor, professor Puga. Parabenizar Tassiana, Raposo, Maxer, professor Guilherme, e todos que compõem o Pactas, que com muita garra, com muita disposição, com muita vontade, com muito trabalho, inclusive nas madrugadas, né, Tassiana? Prestando conta de recurso, construindo ideias, fortalecendo essas parcerias na nossa região, nessa região tão estratégica, tão rica, tão diversa, e que bom que hoje nós temos uma boa representatividade das nossas instituições. Eu costumo dizer que dependendo do olhar que você tem, a gente pode dizer que aqui começa o Brasil, mas às vezes dependendo da situação pode dizer que termina. Mas independente do início ou do fim, nós estamos juntos. Nós estamos juntos diuturnamente, fazendo ciência, pesquisa, extensão, trabalhando a educação. Que é a educação que é libertadora, a educação que promove, a educação que transforma vidas. E que bom que nesses anos, nesses 17 anos que eu estou aqui, Edilson, e eu vim para passar um ano, e já sou cidadão tabatinguense, já tenho 12 guris da terra do Barro Branco, a gente tem visto como a nossa região, como mesmo os gargalos, com as dificuldades, a gente realmente coloca em prática aquela famosa frase que a união faz a força. Eu fico feliz por ver a egressa do campus sendo MC aqui, né? E outros demais sendo mestre de cerimônia, outros demais egressos, parceiros. Eu mesmo sou filho dessa casa, professora Francisca,
que quando eu cheguei aqui, já economista pela nossa tão querida UFAM, mas também fiz o curso de licenciatura em Geografia aqui. Então, eu fui muito feliz aqui, como nós temos sido felizes, mesmo com as dificuldades, como eu falei. Mas uma outra frase muito famosa, que é muito utilizada pelo Peter Drucker, que juntos nós somos mais fortes. E realmente, estamos aqui para superar qualquer dificuldade, né? Qualquer impeditivo. Fortes, juntos, né? Entrelaçados muitas vezes, mas com todo o intuito e a força para superar as nossas dificuldades e vencermos. Eu vejo ali a diocese representada ali pelo Padre Carlos também, que é um constante, né, brigador pelo desenvolvimento da nossa região, inclusive grande parceiro do professor Max, que está ali, juntamente com a sua esposa Valderice, que está ali no fundo com a sua rebenta, né? Que fizeram um trabalho de excelência, organizando, reunindo, né? Organizando as catadoras ali no lixão e já formando aí uma associação que já tem feito muito. Parabéns, Max. Parabéns, porque isso é um trabalho de excelência que compõe também, né, os avanços e os trabalhos do Pactes. Então, parabéns a todos, que nós tenhamos um excelente evento, uma excelente semana. Parabéns ao Sebrae, parceiro de sempre, né? Tem o IFAM como casa, né? A Rami também, com certeza. Então, parabéns a todos e que nós venhamos ser mais felizes ainda, com muita conversa, com muita discussão, com muita troca de ideia, com muitas propostas, né? E que Deus abençoe a todos. Agradecemos as falas dos membros da mesa. Eu queria só complementar, porque a fala do Sebrae foi inspiradora, né, da colega aqui. O que acontece? Hoje, né, o Brasil vive um momento diferente, e hoje a gente tem o Fundo Amazônia voltando a operar. Tem cerca de disponíveis para doação, não é financiamento. No BNDES, um valor da ordem de 10 bilhões de reais para investimento na região amazônica. Ontem mesmo, né, o secretário de Pesca da Amapá, que a gente orientou, né, um projeto de piscicultura lá, teve uma sinalização de 50 milhões de um projeto pelo Ministério do Meio Ambiente, para projeto na área de piscicultura no estado da Amapá. E essa região específica da Tríplice Fronteira ela é mais estratégica ainda, porque, né, envolve aqui essa Tríplice Fronteira, tem forças armadas aqui, pessoal dos tribunais, alfândegas, assim, dos 3 países. Então, é uma região muito estratégica. E tivemos uma reunião com a UTCA, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que compreende todos os países aqui da Amazônia Legal na América do Sul. E ele informou que tem 20% de disponibilidade dentro do Fundo Amazônia, ou seja, cerca de 2 bilhões de reais para investir em projetos de cooperação aqui, né, entre os países, né, na Amazônia Legal. E ele não tem capacidade de fazer projeto, né? Ele conseguiu um projeto de observatório de desmatamento e queimadas, mas ele não tem equipe técnica para montar projetos. Então, eu queria deixar esse desafio aqui hoje, né, o Sebrae, que é especialista em desafios, para a gente montar propostas audaciosas aqui para a região, caras, trazer investimento para cá mesmo, e o apoio aqui dos povos indígenas, né, que estão agora com o destaque na República muito forte. A questão do jovem e da mulher tem que ser trazida à tona nesses projetos, né? A parte física, né, já falamos com a professora Tassiana desse investimento na área física da incubadora, né, do parque, mas assim, a gente gostaria de sair desse evento, dessa semana, com projetos, pelo menos a ideação de projetos já iniciada, para que a gente consiga, então, auxiliar nessa captação de investimento para trabalhar, né, já ano que vem. Então, só esse lembrete aí final. Agradecemos as falas dos membros da mesa. E para se pronunciar e declarar a abertura oficial do 2º Workshop Internacional do Parque Científico e Tecnológico do Alto Solimões, convidamos a professora Tassiana de Carvalho e o professor Pedro Raposo. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença, né? Gente, me desculpe se eu falhar, esquecer alguém, é muita gente reunido, né, nesse espaço, muita gente importante para esse diálogo,
né, de construção. Muita gente me pergunta, aonde é que está o parque? O parque, né, eu brinco que ele está flutuando entre várias instituições, onde a gente tem trabalhado nessa hélice, principalmente acadêmica, inicialmente, né? Então, a gente está nesse processo aí de estruturação, e eu gostaria de agradecer a presença de várias pessoas que fazem parte desse processo. Agradecer a presença do Ministério dos Povos Indígenas, né, que veio para outro evento, mas está aqui nos prestigiando. A gente pensar nesse ambiente de inovação nessa região, a gente tem que pensar na sociobioeconomia dos povos da floresta, certo? Gostaria de agradecer imensamente ao professor Rodrigo, à professora Luciana, a Simone e tantos outros parceiros que me acompanham o Grupo Nezam, o Pactas, o grupo de pesquisa lá do IFAM, do professor Maxa, que é um dos grandes parceiros, que foi com a gente lá no Parque Guamá, né, uma visita que nós fizemos, uma visita técnica, o professor Max, o professor Pedro e eu, né, para a gente entender, né, como funciona um parque científico tecnológico. Nós somos acadêmicos, somos pesquisadores, né? Então, esse é o nosso grande gargalo, o nosso grande desafio, transformar aquilo que a gente faz de pesquisa em empreendedorismo, né? E aí, de antemão, já agradeço a grande participação do SEBRAE, né, que desde sexta-feira a gente vem em 4 eventos diferentes, né? Também, para não esquecer, e o pessoal lá em Benjamin, que está ao vivo, né, mandar um abraço para o pessoal em Benjamin Constant. Essa transmissão está acontecendo lá, então vários alunos estão também no auditório em Benjamin Constant, né, participando do evento, e durante esses 3 dias a gente também está sendo visto lá, coisa que a gente não conseguia há um ano atrás, né, Pedro? Era um sufoco, né? A gente vivia, entrava e caía, né? A questão da nossa conectividade. Melhorou? Um pouco. Podemos melhorar? Podemos, tá? Então, esses são os nossos grandes desafios. Então, gostaria de agradecer a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, o FAM, o EA e FAM, né? Estamos aqui para trabalhar, dialogar, construir o que a gente tem de melhor na nossa região. Outra pessoa que eu queria muito, e eu gostaria que ele se levantasse, que ele está entre os 100 maiores pesquisadores, doutores, não sei nem o que falar, né? Mas o professor Espartaco, que nos brinda com sua visita, né, à nossa região. Ele é uma grande referência para quem é pesquisador, né? Uma pessoa super simples, super tranquila e que nos brinda essa semana inteira aqui visitando nossa região. Muito obrigada, professor. E aí, passo a palavra para o meu chefe. Pessoal, bom dia. Não vou me alongar. Cumprimentar a mesa, né, todos os colegas das nossas instituições parceiras, o governo do estado do Amazonas, governo federal, né, quem cumprimento todos os demais membros, né, sobretudo das nossas instituições de ensino superior aqui presentes nessa região de Tríplice Fronteira, IFAM, UFAM, né, e o EA. Acho que dizer que esse é um trabalho de muitas mãos, de muitas mentes, né, colaborativo e sem o qual não se concretizaria sem, de fato, essas parcerias, né, todo esse trabalho que a gente tem realizado aqui é fruto de um comprometimento nosso com a Amazônia, com a Tríplice Fronteira, com quem vive aqui já há 10 anos, há mais de 10 anos, como o meu caso, o caso do professor Edilson, né, da professora Tassiana, do professor Nicolas, né, e que vive a nossa realidade, que quer melhorar a qualidade de vida da nossa realidade, da nossa população, dos nossos povos indígenas parceiros, dos nossos alunos. Então esse trabalho, né, esse segundo workshop, ele vem exatamente para concretizar um passo a mais na realização de um projeto nosso de curto e médio prazo, que é de fato o estabelecimento de uma parceria, inclusive com infraestrutura, via governo federal, via governo do estado do Amazonas, para que a gente consiga ao mesmo tempo não só
tratar das questões que envolvem o nosso mundo acadêmico, do ponto de vista da produção de pesquisa, porque a gente sabe que produzir informação é gerar subsídio para políticas públicas, para políticas governamentais, né? Então, o nosso trabalho aqui é diferente do que uma parte da sociedade pensa, não é só dar aula, não é só estar dentro de sala de aula, a gente produz pesquisa, a gente produz informação, a gente trabalha com extensão rural, isso tudo gera informação para políticas públicas. Então, esse passo com o segundo workshop, ele revela, né, um pouco do nosso desejo de dar concretude não só à contribuição para a geração de políticas públicas, mas também para o desenvolvimento regional sustentável, adequado às nossas realidades de tríplice fronteira. Então, dito isso, eu gostaria novamente de agradecer, né, sejam todos bem-vindos, né, os que estão aqui em Tabatinga pela primeira vez. Esse trabalho ele não seria possível, sobretudo, se não fosse exatamente todos os professores que estão por trás, né, dessa organização e, sobretudo, os nossos alunos monitores indígenas que estão ali atrás, que fizeram todo esse trabalho. Enquanto vocês estavam chegando e ontem à noite a gente reunido, eles estavam aqui trabalhando à noite. Então, queria pedir uma salva de palmas para todos eles, né, para todo esse pessoal da coordenação que está fazendo a transmissão, que está fazendo esse trabalho de logística. Isso tudo seria impossível se a gente, de fato, não envolvessem esses que são os nossos alunos e que são futuros pesquisadores, que estão nesta casa, né? Alguns estarão aqui substituindo a gente futuramente. Então, é o legado que a gente deixa para essa região, né? É o legado da contribuição para o ensino, para a pesquisa e para a extensão. Então, eu gostaria novamente de agradecer, né, a todos que estão de maneira colaborativa participando nesse processo, tanto do Estado quanto da sociedade civil, representado pelas organizações indígenas, representado também, né, por outras instituições da iniciativa privada, parceiros, né, que trazem aqui o seu conhecimento e que esse conhecimento possa, ao longo desses 3 dias, gerar, né, de bom grado um interesse participativo, né, e colaborativo também dos nossos colegas durante esse evento. Bom, dito isso, né, eu e a Tassiana, a gente pode considerar abertos, né, os trabalhos de atividade do segundo workshop, que todos tenham, né, um bom trabalho, que esses 3 dias, né, finais, porque não está começando hoje, está desde domingo, né, Tassiana? Desde sexta-feira passada, todas essas atividades, mas que sejam dias, né, produtivos e que a gente possa conversar, dialogar e produzir, né, iniciativas que permitam gerar, né, debates e propostas para o desenvolvimento regional aqui da Tríplice Fronteira Amazônica. Muito obrigado, bom dia a todos. Pessoal, então a gente vai, né, fazer um intervalo. Agradecemos a mesa, a todos os participantes. Gente, vamos fazer um breve intervalo de 20 minutos para a próxima mesa, certo? A conferência de abertura. Aos convidados, nós pedimos que vão lá na sala dos professores, a gente vai conduzir vocês. Aos nossos convidados que estão também na plateia, para tomar um cafezinho, acordar enquanto a gente prepara a conferência de abertura, tá bom? Ok. Enquanto vocês se organizam, eu vou agradecer também os nossos empreendedores locais, né? A Gráfica Visual, a Pietá, que é Pães da Amazônia, que está fazendo o nosso lanchinho ali, o nosso coffee bake maravilhoso, certo? E a gente tenta trabalhar, né, com as empresas locais. O pessoal da rádio que está fazendo aqui a transmissão, Boas Novas, né? Então, agradecer a todos esses nossos parceiros.